Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador e senhora secretária, verificado o quórum regimental, nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 39ª sessão virtual de julgamento. Esclareço que esta sessão se rege pela Portaria CONAT 158/2020 e 145/2017. Nós deixaremos Doutora Helena, mandar alguma resolução para aprovação de ontem para hoje? Não, né? Então, nós vamos entrar direto no nosso processo de hoje, são 4 processos novamente, e, ao final, nós vamos fazer a ata e ler as 2 atas, a de ontem e a de hoje, para aprovação. Ok? Então, o primeiro processo hoje é da doutora Ivete, é o processo 1.1935/2018, autoinfração 2018-01-435. O segundo processo é 1.1936/2018, autoinfração 2018-01-442. Isso aqui tem como relator o doutor Tiago. O terceiro processo é o processo 1.1937/2018, autoinfração 2018-01-441. Tem como relator o doutor Michel. E o quarto processo do dia de hoje é 1.1938/2018, autoinfração 2018-01-440. Todos esses processos eles têm todos os mesmos recorrentes. Aqui é o mesmo recorrente, aliás. A Conecta Equipamentos e Serviços Limitados e o recorrido é a célula de julgamento de primeira instância. Todos foram julgados procedentes na primeira instância e a assessoria processual se manifesta pela improcedência. O advogado da parte, o doutor Nilson Farias de Souza Júnior e o doutor Rodrigo Gondim de Oliveira foram notificados e não compareceram à sessão. Com a palavra, a doutora Ivete, para fazer o relato, e os demais conselheiros complementam naquilo que houver necessidade. Tem o Michel, também tem Fernando, Michel, e tem a Dalcília, desculpe, Dalcília, né? O quarto processo é da Dalcília. São 2, 3, pronto. Então, começa hoje com a doutora Ivete. Boa tarde a todos, né? Vamos começar aqui a nossa última sessão de 2020, né? Dizer que foi muito bom, né? O tempo que a gente conviveu durante, né, a troca de experiências, de divergências de opiniões, e que é um prazer, né, participar essa turma aqui que gosta de debater e discutir, né? E que a gente continue juntos, né, em 2021. Então, começando aqui a nossa pauta, é uma pauta de um processo que já vem sendo, né, bastante discutido, né. Eu vou tentar ser bem sintética, até porque todos os conselheiros que estão aqui hoje já participaram das discussões, né, e eu não vou nem olhar para o processo, porque eu vou tentar dizer em poucas palavras que é uma auto-infração do trânsito de mercadorias, né, que em razão de um documento. Em cada processo, existe um documento emitido pela mesma empresa emitente, destinatários diferentes, né? E que a fiscalização do trânsito, com base no contrato de locação que foi solicitado naquele momento da passagem, né? Verificou uma incompatibilidade entre o documento fiscal, as informações do documento, em especial do remetente, e as que constavam no contrato de locação apresentado naquele momento da fiscalização. Não verifiquei termo de retenção emitido para solicitar, mas, assim, o fato é que, com base nessa divergência, foi declarado inidôneo o documento fiscal. A empresa veio se defender da acusação, afirmando que não é que o documento, que, na verdade, existe uma sublocação, que aquela nota fiscal
foi emitida pela a empresa que ele fez, que foi feita a sublocação, que é a Conecta, né? Que é a Cibele, que é a Conecta Serviços, sublocou esses equipamentos a Conecta, que é a que foi emitente de documento, e, em razão disso, os equipamentos foram entregues em função de uma cláusula contratual a cada destinatário. A primeira instância não acata essa decisão, essa linha de defesa, e julga procedente. Em sede de recurso, a empresa vem, nos mesmos termos, pedindo a improcedência da acusação, sempre afirmando, no final ela afirma que não se trata de operações com incidência, né, de CMS, sim de uma prestação de serviço, de bens que foram alugados, e que, em função disso, não haveria por que declarar o documento inidôneo. Pede a improcedência, fala um pouco sobre a desproporcionalidade da multa, e a assessoria processual tributária dá a opinião de que realmente aquela incompatibilidade não levaria o documento à sua inidoneidade. Até porque, se havia divergências, o assessor entende que se há uma hipótese de fraude, essa hipótese ela teria que ser mais detalhada, analisada através de uma auditoria fiscal, e que caberia a emissão do termo de retenção para a hipótese. Nesse caso, a assessoria sugere a improcedência da autuação com base nesses fundamentos. É o relatório. Os demais conselheiros têm alguma coisa para complementar? Doutora Dalcílio. Senhor presidente, para complementar a questão, para ficar registrado aqui, quais são as notas fiscais, né, que são notas fiscais distintas, a gente está julgando em conexão. Gostaria de citar as notas fiscais, né, do primeiro processo seria a 3895, a do 51 do 3901, do Dr. Michel 3898, aqui eu sou relatora 3888. E gostaria de destacar também que o destinatário da minha nota, ele não está dentre os municípios citados no contrato. Ele é um destinatário localizado na Mata de São João, na Bahia, e essa localidade não está no contrato, né? Gostaria de citar isso, e a questão também que, complementada, para também é fins de registro, é que a julgadora singular julgou pela procedência, arguindo que a nota fiscal deveria ter sido emitida como remessa por conta e ordem, né, com os artigos 705, acho 703 também. É só isso, senhor presidente. Algum dos relatores quer complementar? Doutor Tiago. Presidente, boa tarde, senhora secretária, senhores conselheiros, seu procurador. Principalmente quero agradecer por este ano, né, meus 3 primeiros meses aqui como conselheiro, agradecer aqui a recepção de todos, uma satisfação muito grande, as palavras da doutora Ivete as minhas, é muito bom poder discutir com os senhores, e espero continuar aqui por um bom tempo, que 2021 seja tão produtivo quanto 2020. Falando só um pouquinho aqui do caso que diferencia, conforme relatado pela doutora Dalcília, além da alteração da nota fiscal, que é a 3901, no meu caso também não se está se falando de máquinas, mas de cartuchos. Então, os itens aqui comercializados são os cartuchos. Eu até tive o cuidado de olhar também um contrato, mas um contrato não faz nenhum tipo de referência à locação de cartuchos, somente das máquinas. Ele nem fala que se inclui os cartuchos que estarem incluídos no contrato, ou seja, não há nenhum tipo de referência aos cartuchos das máquinas, né? Então, os únicos itens constantes no DANF aqui, no DANF do objeto da minha autuação, que eu estou relatando, são os cartuchos. Somente, presidente. Obrigado, doutor Thiago. Alguém mais? Não. Então,
Vou passar a palavra para o doutor Rafael Lessa. Presidente, secretária, conselheiros, meu especial cumprimento hoje, meus cumprimentos hoje em razão de ser a nossa última sessão do ano, né? Um ano difícil, mas que nós conseguimos, graças a Deus, superá-lo e já estamos passando esse ano e o próximo ano vai ser um ano de mais esperança, um ano em que a gente vai poder realizar sessões presenciais e qualificar ainda mais os debates, porque eu acredito que o debate presencial ele é mais qualificado, né, e permite outras situações que o virtual não permite que a gente o faça. Mas, enfim, tema, presidente, do presente processo versa sobre a inidoneidade de documento fiscal, a acusação, o documento foi declarado inidôneo, né, a Procuradoria já se manifestou em outras assentadas, né, relacionada a essa mesma empresa, né, foi a mesma ação fiscal, e foram vários autos de infração lavrados, várias operações, vários danos, e ao meu sentir, eu me manifestei em todos eles no sentido de anuir com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária que afastava a inidoneidade do documento fiscal e dirimia o feito no sentido da improcedência da acusação, que é justamente o entendimento que eu vou manifestar nos 4 processos de hoje, né, vou manter o meu entendimento, por entender que, de fato, a operação aqui em pauta é uma prestação de serviço, não entendo como configurador de uma circulação de mercadoria nos termos do fato gerador do ICMS. Então, presidente, eu vou me acostar ao parecer, né, notadamente ao parágrafo, né, que eu vou pedir venha para ler, que é o entendimento da Célula de Assessoria Processual Tributária, ao qual nós anuímos. Portanto, o contrato de locação 280606/2017, firmado entre a empresa Cibele e a Conecta Equipamentos e Serviços Limitada, não poderia ser utilizado como argumento para descaracterizar o documento fiscal em questão, por suposta ocorrência de fraude e dolo no contrato de locação dos equipamentos. Se existe alguma irregularidade no contrato firmado entre as referidas empresas, somente uma auditoria fiscal plena poderia demonstrar se existe ou não fraude na operação. Como essa auditoria fiscal plena não existiu e não há outros elementos mais robustos no sentido de evidenciar o dolo e a fraude, que é justamente o entendimento que nós sempre explanamos aqui nesse conselho, que a inidoneidade do documento fiscal é uma situação, é um gravame, é uma medida extrema, e por ser uma medida extrema, ela exige realmente um cuidado maior. Então, nessa linha, presidente, que eu vou anuir com parecer e opinar no sentido da improcedência. Obrigado. Com a palavra a doutora Ivete, que foi a primeira relatora, depois os demais relatores, quem pedir por vez, e depois passo para os demais. Doutora Ivete. Sem querer me alongar, só ratificando aqui os fundamentos da assessoria processual, que foi referendado pela Procuradoria. A única divergência que eu entendo que, como se trata de ação de trânsito e uma operação que existia a hipótese não tinha comprovação de incidência, né, do imposto naquela ocasião, caberia a emissão termo de retenção para oportunizar 72 horas, 3 dias, para que a empresa comprovasse, diante desse contrato que foi apresentado, que ele não tinha compatibilidade, oportunizasse a empresa a comprovar essa regularização do contrato. E se não comprovado, aí sim,
caberia sim a autuação sem sombra de dúvida. Então, assim, seria, no primeiro momento, eu fui vencida, né, pela nulidade, que suscitei... Ainda não houve votação. Não, dos outros, eu estou falando dos demais, dos anteriores, né? Tá brincando. Fui vencida, eu estou só justificando, porque no primeiro eu votei pela improcedência, nos seguintes eu mudei para nulidade, e fui vencida na nulidade nas sessões anteriores, que é provável que seja assim, porque a questão, não vou dizer que não se pode mudar, mas se a pessoa forma um convencimento, mais do que razoável você manter, né? Então, assim, eu opino para que seja, como eu não tenho nos autos nenhuma prova, mas nenhuma mesma, aí eu não encontrei nenhuma comprovação de que houve uma venda, pelo contrário, cada vez mais eu venho me convencendo, assim como a Procuradoria, que é uma prestação de serviço e sobre a qual não incide ICMS. Então, nossa legislação, ela tem uma previsão, uma penalidade específica para essas operações que não incidem ICMS, mais benéfica, é claro. Nada mais justo do que aplicar nessa hipótese aqui, que seria o reenquadramento para a penalidade prevista no artigo 126. Até porque, mesmo na hipótese de dúvida, mesmo que alguém tenha dúvida, pelo comando mesmo do CTN, né, do Código Tributário, ele diz que no caso de dúvida, se aplica a penalidade mais favorável. Então, assim, continuo entendendo que seria, sim, um caso de reenquadramento da penalidade. Meu voto, já dei minha opinião, e o meu voto, só se quiser repetir, presidente, mas já consegui esclarecer todo e os fundamentos, e até estou votando já como primeira relatora. Se é que precisa de mais debate, não sei, fique à vontade, fique à vontade. Vamos fazer o debate, e se precisar, na hora da votação, de qualquer maneira, tem uma nulidade, nós temos que votar, ninguém pode pegar emprestada a votação do dia anterior, e tem que ser votada. E eu indago aos senhores conselheiros relatores, tem alguém que ainda queira debater? Se tiver, nós estamos aqui para doutor Tiago. Senhor presidente, sendo também falando que também de forma bem objetiva, bastante sucinto, com relação à nulidade, voltei a analisar todos os pontos alegados pela doutora Ivete. Eu entendo que uma fiscalização de trânsito realmente, a priori, faz necessária a lavratura do termo de retenção. Contudo, avaliando o caso concreto, eu entendo que, primeiro, houve essa oportunidade a parte de apresentar o contrato, então ela apresentou esse contrato à fiscalização de trânsito, então ela não teve nenhum tipo de perda de oportunidade de apresentação. Por outro lado, pelos documentos que foram trazidos aos autos posteriormente, ficou claro que esse erro cometido na nota fiscal não seria passível de correção, conforme disposto no artigo 131A do Código, do Regulamento. Então, eu não vejo como sendo passível de aplicação à nulidade o caso concreto. Segundo, com relação a configurar essa operação que essa operação seja configurada como locação, a gente tem que se balizar pelo que consta nos autos, né? Conforme consta nos autos, só o que há de prova que a parte apresentou foi tão somente contrato de locação entre partes não relacionadas no documento fiscal que foi declarado inidôneo. Então, eu não posso, a partir de elementos fora dos autos, ao meu ver, aplicar o entendimento que aquela operação, partir do pressuposto que aquilo ali é uma locação, até considerando todos os erros constantes no documento fiscal assumidos pela parte. Então, se a própria parte assume que houve um erro no documento fiscal e os contratos que ela juntou não se relacionam às operações que estão ali sendo discutidas, especialmente no meu caso, que a gente está falando de cartuchos, que, como eu disse, sequer são citados nos documentos, então não posso partir do entendimento que aquela operação seria uma locação. Eu tenho que realmente eu tenho que avaliar que, no meu sentir, efetivamente a nota fiscal foi inidônea, porque contém todos os erros, todos os equívocos que a parte não soube sequer explicar, nem em defesa, nem em recurso, essas divergências que foram apontadas. Então, esse é só o meu
por esses motivos, eu entendo que não é possível sequer aplicar o reenquadramento, senhor presidente. Obrigado, doutor Tiago. Doutora Dalcília. Bem, inicialmente, boa tarde a todos. Eu esqueci na minha fala anterior aí de cumprimentar a todos, e assim, foi a minha estreia aqui já de forma virtual aqui. Tem alguns dos senhores que nem conheço pessoalmente. Outro dia eu estava no CONAT me lembrando disso. Quando eu encontrar, vou conhecer e, ao mesmo tempo, já é conhecido no dia que for uma sessão presencial, né? Vai ter aquela sensação, vai ser uma sensação bem estranha, assim. A gente se vê aqui várias vezes e, ao mesmo tempo, nunca se viu pessoalmente. Aos senhores que são classistas. Né, os demais conselheiros da Cefaz conheço. Então, assim, renovo aqui, espero que o ano novo seja bem diferente desse, bem melhor e com mais saúde, com mais tranquilidade a todos. E sobre o processo, eu queria destacar, assim, eu, com todo respeito aqui a quem entende que a operação é de locação, né, eu acho que eu não vi nenhum elemento na nota que diga, exceto a informação lá embaixo, que ela é locação. Porque quem emitiu não tem KNAI de prestação de serviço. Quem emitiu é um comércio atacadista. O destinatário é uma clínica de hospital, que, pelo que eu pesquisei, tem uma matriz, um CNPJ, matriz localizada aqui no Ceará, que não é o da Apivida, é o do Hospital Antônio Prudente, né? E ele está emitindo para outros estados, no caso aqui do meu processo, uma localidade que nem sequer está no contrato que foi apresentado ao fisco. Né? E a atividade do trânsito da mercadoria, até porque a nota fiscal, aqui eu defendo que o fiscal agiu correto, na medida em que ele tinha uma nota fiscal a ser registrada no sistema, sem destaque de ICMS, e a única justificativa para a ausência de débito, né, porque era uma saída, teria que ter um débito em favor do Estado do Ceará, lançado na escritoração, novamente sendo comércio atacadista, não é uma prestadora de serviço que está emitindo essa nota. Então, ela deveria escriturar, emitir com débito essa operação, e a única justificativa que ela deu é que era uma locação. A defesa, ela disse que estava fazendo uma entrega em nome de terceiro, que seria justamente as partes envolvidas no contrato. Só que ela não conseguiu provar realmente se essas entregas, e aí no processo do Dr. Tiago ainda tem essa, ao meu ver, um agravante, que é a questão dos cartuchos também, de não serem impressoras, que ainda vai mais alguma coisa além do modelo das impressoras estarem especificadas no contrato ser diferente. Não bastasse, agora nem impressora no caso aí do processo, já que estamos analisando todos em conjunto, o doutor Tiago é cartucho, e a questão da incompatibilidade em si. Então, tudo aquilo que o fiscal relacionou como justificativa, realmente aconteceu. A gente constata na análise da nota de que não é uma operação, pelo menos não da forma como a empresa alega ser, não tem nenhuma informação da nota que diga que é prestação de serviço, exceto uma remissão lá embaixo sobre locação, e que essa locação não pertence a nenhuma das duas partes da nota fiscal, nem emitente nem destinatário. E também a questão de, eu imagino que a gente estava, como a doutora Ivete mencionou, a questão das notas fiscais terem sido emitidas, assim, os autos de infrações, eles foram, as mercadorias foram liberadas para uma outra empresa, né? E foi emitido, consta aqui no processo, a nota avulsa emitida pelo posto fiscal, inclusive liberando essa mercadoria. Então, acredito que daí ele ter feito vários autos de infrações em relação a uma mesma circunstância, assim, fática. Os destinatários são diferentes, né? Mas, ao meu ver, destaco de novo que o fiscal, eu entendo que ele tem competência, fiscalização de trânsito, até porque, para exercer a fiscalização de trânsito, ele precisa avaliar o documento fiscal, lançar isso no registro. Então, não seria uma competência, no meu entendimento, com respeito a quem entende contrário, da fiscalização de empresa isso.
É um procedimento de praxe, cada caso é um caso de nota fiscal inidônea. Não vejo que esse, em particular, vai abrir precedentes, porque se está analisando o que está nos autos, né? E o que está nos autos mostra que não há comprovação da operação de locação, né? Seria inverter o ônus da prova, querer que se provasse que é uma venda. E o que está se tratando aqui é justamente que não há prova de que é locação. Só isso, senhor presidente. Eu não ia mais falar, mas assim, como eu tenho enquadramento da penalidade, é bom que fique bem claro que eu não estou sugerindo, assim, com base numa simples benesse do nada, certo? Primeiro, a dúvida sempre é a favor de uma penalidade mais favorável. Então, assim, mesmo que eu diga que eu tenho dúvida se é uma venda ou se é uma locação, é dúvida. Não tem prova que é venda. Tudo bem que a empresa é atacadista. Consultei a empresa, mais de 90% dessa empresa, ela declara CFOPs de prestação de serviço. O tipo de operação, o destino, Apvida, certo? Apvida, seja de nomes diferentes, seja como for, mas se sabe que esses hospitais, eles trabalham com prestação de serviço desse tipo de equipamento, seja máquina, seja cartucho, seja o que for, é muito pouco provável que eles comprem seus próprios equipamentos, e aí, daí, eu fiz a leitura que existe dúvida, apesar de eu ter formado o convencimento de que é uma prestação de serviço, mesmo que não se tenha esse convencimento, tem uma dúvida, é venda ou é locação? E como tal, na dúvida, aplica-se a penalidade mais favorável. Então, é assim que eu estou sugerindo o reenquadramento da penalidade, porque eu sempre fui indo conduzida por essa máxima do CTN, certo? Sempre que o meu senso de justiça avisa de que eu não tenho certeza, eu procuro dar aquilo que é mais favorável, dar no sentido de aplicar a penalidade mais favorável. Então, assim, só para fechar, que eu tenho com toda tranquilidade, eu estou dando aqui meu voto no reenquadramento e tendo a certeza que vencida a nulidade seria a forma mais justa de resolver a situação. Mas não quero mais debater nada, quero só justificar para não considerar que eu estou aplicando a penalidade só para diminuir a penalidade, a multa colocada no auto de infração. Só isso, viu? Para poder ficar bem claro os meus fundamentos. Obrigado, doutor Ivete. Algum conselheiro mais quer debater? Doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Última sessão do ano. Não poderia deixar de manifestar aqui a minha alegria por mais um ano passado, junto dessas pessoas que vão se tornando fazendo um laço cada vez mais forte de proximidade, um coleguismo que se põe em prática, um ajudando o outro. São dificuldades do dia a dia que a gente vai juntos tentando solucionar. Muito bom trabalhar com todos vocês. Agradeço a Deus essa oportunidade. Desejo a todos um Natal feliz, apesar das dificuldades deste ano. A gente tem que celebrar aquilo que é possível celebrar e agradecer aquilo que nós temos de bom. E que o ano que vem seja um ano melhor do que esse. Não vamos dar uma de tiririca não, porque pode piorar, mas vamos torcer que melhore. Senhor presidente, no que concerne ao processo em si, me parece que mesmo sendo uma operação de locação, ela não poderia ser entre as partes que estão na nota fiscal. Por quê? Porque os contratos que nós temos 2 contratos nos autos, nenhum deles é entre a empresa emitente do documento fiscal e a destinatária do documento fiscal. E como não é possível fazer a alteração das partes do documento fiscal, em função do 131A do regulamento do ICMS,
e parece que é o caso mesmo de inidoneidade, ainda que esteja caracterizado a operação de locação. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu acho que já está. Nossos processos já foram a semana toda, uns 3 dias a gente debatendo isso. E agora a composição se repete, né? Porque é bem interessante, porque houve dias que as composições foram alteradas para a vinda de suplentes, que é bem interessante isso, porque traz novas ideias, traz novos argumentos e, de vez em quando, há mudanças de posicionamentos. O doutor Hermes está com problema de áudio, de vídeo. Pronto, eu acho que nós vamos começar, então, a votação. Nós vamos seguir a mesma votação de ontem, tá certo? São 3. Primeiro, a nulidade trazida pela conselheira Ivete. Nulidade por ausência do termo de retenção, tá certo? Uma nulidade formal, também é só formal, né, doutora Ivete? Saiu, ou também a rua. Pronto, é só essa nulidade. Só o termo de retenção. Por ausência do termo de retenção, e aí, em seguida, a parte também que ela alega a desproporcionalidade da multa, certo? E o terceiro é o mérito, certo? E aí nós vamos começar com a conselheira Ivete em relação à nulidade, doutora Ivete. A senhora coloca, né? Então, eu vou... Como a senhora traz de ofício, eu não vou nem pedir seu voto, tá bom? Vou perguntar ao conselheiro Michel como vota em relação à nulidade trazida pela doutora Ivete por ausência do termo de retenção. Senhor presidente, me parece que não é o caso de lavratura de termo de retenção, então eu afasto a nulidade. Bom, doutora Dalcília. Com o primeiro voto divergente, afasta a nulidade, senhor presidente. Doutor Tiago. Com voto divergente, senhor presidente. Doutor Emerson. Com o primeiro divergente, senhor presidente. Doutora Franci Leite. Voto com o primeiro divergente. Então, a decisão da Câmara é, por maioria de votos, negar provimento à nulidade suscitada de ofício pela conselheira Ivete, por ausência da lavratura do termo de retenção, por entender que a irregularidade apresentada não era passível de reparação, em conformidade com o disposto no artigo 131-A do decreto 24.569/97. Agora, pessoal, em relação à desproporcionalidade da multa, essa decisão, senhores, serve para os 4 processos, que no início eu já li, e vou reler novamente. As decisões é para os processos 1.1935/2018, e auto-infração 2018-01435, processo de recurso 1.1936/2018, auto-infração 2018-01442, processo de recurso 1.1937/2018, auto-infração 2018-01441, e processo de recurso 1.1938/2018, auto-infração 2018-01440. A segunda parte agora é a parte da desproporcionalidade da multa. Como vota a conselheira Ivete? Não é competência do contencioso, né? Não está na nossa competência analisar essa questão, porque requer a análise de se a matéria é constitucional ou não, né? Nos termos da nossa lei, que agora esqueci o artigo. Parágrafo 2º do artigo 48, da 15.614. Certo, isso mesmo, presidente. Obrigada. Doutor Michel. Com a relatora. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Tiago. Com a relatora. Doutor Emerson. Com a relatora. Doutora Franci Leite. Com a relatora. Bom, em relação à
arguição da desproporcionalidade da multa, a Câmara decide não acolher o argumento, por entender que a legislação processual, em seu parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 15.614 de 2014, veda ao julgador afastar a aplicação de normas sob fundamento de inconstitucionalidade. Só nos resta agora, conselheiros, o mérito. E o mérito, a empresa também vem pedindo um reenquadramento, né? E aí nós podemos votar logo nas duas, juntando tudo. Como voto em relação ao mérito, doutora Ivete? Eu voto para conhecer parcialmente o recurso ordinário, não para acatar o reenquadramento solicitado pela recorrente, que é 8D, né? Mas para reenquadrar na penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670, por não haver nos autos nenhuma prova de que se trata de operação de venda, portanto, pelo convencimento que é uma operação que não incide ICMS, e também, conforme por ser a penalidade mais favorável ao contribuinte, conforme artigo 112 do CTN. Doutor Michel. Senhor presidente, eu abro divergência e entendo que o auto de infração é procedente. Ok. Doutora Dalcília. Primeiro voto divergente pela procedência do auto de infração. Dos autos, né? Doutor Tiago. Presidente, com o primeiro voto divergente. Doutor Emerson. Senhor presidente, com base no que consta da opinião da assessoria processual e daquilo que foi retratado aqui pelo próprio procurador e do meu convencimento pessoal, eu julgo pela improcedência das anulações, das 4. Ok. Doutora Francileite. Com o primeiro voto divergente. Bom, vou dar voto, já temos a votação encerrada e vamos, o processo, a decisão foi no seguinte sentido. No mérito, a Câmara conhece do recurso ordinário, nega provimento para manter a decisão de procedência nos moldes da decisão singular, afastando também o pedido de requadramento da penalidade, aplicando a específica prevista no artigo 123, 3A, item 2 da Lei 12.670/96. Essa decisão também foi contrária ao parecer da Assessoria Processual Tributária e manifestação oral da Procuradoria-Geral do Estado, que entende pela improcedência da ação fiscal. A conselheira Ivete votou pela parcial procedência, aplicando o caput do artigo 126 da Lei 12.670/96, por entender que deve ser excluído da autuação o imposto, uma vez que não se configurou nos autos a venda de mercadoria. E também, pelo convencimento da conselheira, se trata de locação, locação, ou seja, prestação de serviço com não incidência do ICMS. Conselheiro Emerson votou pela improcedência da ação fiscal, em conformidade também com o parecer da assessoria processual tributária e com a manifestação oral da Procuradoria. Ressalte que os representantes da empresa foram cientificados e não compareceram à presente sessão virtual. O processo da doutora Ivete, processo de número 1.1935/2018, auto-infração 2018-01-435, ficará a cargo do conselheiro Dr. Michel, que foi o primeiro voto divergente vencedor.
os demais permanecem com cada um dos conselheiros. Nós concluímos a nossa pauta de hoje, tá certo? Vamos agora para a leitura das atas. Eu indago a doutora Helena se dá para a gente já ler a ata de ontem, se quer algum tempo para a gente ler a de hoje. Parece que foi muito pouco. Só uns 2 minutinhos para eu dar uma ajeitada na de hoje. Viu? Então, vamos dar um intervalozinho de 5 minutos para deixar a Helena mais à vontade, certo? 5 ou 10 minutos, desligo o áudio e o vídeo. 10 minutos. Obrigada.
Helena, já tem alguma coisa sobre janeiro? Tem, Helena? Sessões? Não dá para ouvir. Não, Darcília, provavelmente começa na segunda quinzena, né? É o período normal, né? Primeira vez, marinheiro de primeira viagem no seu período, que é o recesso da. Deu certo, Helena? Deu sim. Senhores conselheiros, podemos voltar para. Vou começar a compartilhar aqui. Começa com a da 38ª, viu? Sim. Está visualizando já? Senhores conselheiros, prestem atenção na numeração dos autos, certo? Para ver se estão tudo de acordo. A ata da 38ª sessão ordinária virtual, dia 9 do mês de dezembro de 2020, 38ª, conselheiro Emerson, só assim, o conselheiro Tiago, que é o que... processo de recurso 1/1931, 2018, auto de infração 1/2018, 01-432, recorrente Conecta Equipamentos e Serviços Limitado e recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Relatora conselheira Dalcília Bruno Soares. Decisão. A 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve por unanimidade de votos conhecer do recurso ordinário para deliberar sobre as seguintes questões. Preliminarmente, a Câmara, por maioria de votos, nega provimento à nulidade suscitada de ofício pela conselheira Ivete Maurício de Lima, por ausência da lavratura do termo de retenção, por entender que a irregularidade apresentada não era passível de reparação, em conformidade com o disposto no artigo 131-A do Decreto 24.569 de 97. Quanto à desproporcionalidade da multa, a Câmara decide não acolher o argumento do recorrente, por entender que a legislação processual, parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 15.614/2014, veda ao julgador afastar a aplicação de normas sobre o fundamento de inconstitucionalidade. No mérito, por maioria de votos, a Câmara nega provimento ao recurso ordinário para manter a decisão de procedência nos moldes da decisão singular, afastando também o pedido de reenquadramento da penalidade, aplicando a específica no artigo 123, 3A, item 2, da Lei 12.670/96. Decisão contrária ao parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, que entenderam pela improcedência da ação fiscal. A conselheira Ivete Maurício de Lima votou pela parcial procedência, aplicando o artigo 126 da Lei 2.670/96, por entender que deve ser excluído da autuação o imposto, uma vez que não se comprovou nos autos a venda de mercadoria e de se tratar de operação de locação com não incidência do ICMS. O conselheiro Emerson Robert Soares Salles votou pela improcedência da ação fiscal, em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral da douta Procuradoria-Geral do Estado. Não Helena, o P da Procuradoria, Helena, tá minúsculo. Senhor presidente. Diga, doutora Dalcília. Lá em cima, né, na primeira linha, no final dela, aplicando a específica, seria bom colocar prevista. Não, Helena, do jeito que estava, manter a decisão de procedência, afastando também o pedido de reenquadramento da penalidade. Aí,
coisa, não seria bom colocar solicitado pela parte, vírgula, aplicando a penalidade prevista no artigo 123.3A, não? Porque aqui está aplicando a específica artigo, não tem nada ligando. Afastando também o pedido de reenquadramento da penalidade. Solicitado pela parte. Solicitada pela parte. Fica melhor. É solicitado pela parte, vírgula, aplicando a específica prevista, ou então só isso, aplicando a específica do artigo, alguma coisa ligando a específica. Aplicando a penalidade específica. Não, a finalidade já está, era só para ligar, pronto, aplicando a específica do artigo 123.3A, porque a penalidade já está lá para não repetir, né? Penalidade. Bote assim, mantendo a específica, que ele está mantendo, não houve mudança, mantendo a específica. Pode ser. Que é melhor. Está sem áudio, Helena. Helena, nós temos só que ter lembrar de colocar os conselheiros. Eu já coloquei, porque só um minutinho, é porque agora, como está gravando, eu acho que no momento que eu mexi aqui, pronto, voltou para vocês a tela? Já está aqui na tela. Chegou a sair, não, para a gente. Não. Porque para mim saiu, acho que no momento que eu mexo aqui, aí sai de vocês, né? Então, vocês podem dizer as correções, eu no final coloco, porque se eu ficar fazendo na hora, acho que é alguma coisa que ela trava a tela e volta, tá certo? Porque como eu estou compartilhando, acho que não dá para ficar mexendo ao mesmo tempo. Ok, eu acho que é só isso mesmo, Helena, que faz tanta solicitada pela parte, mantendo a específica. Isso aí depois copia por demais. Isso, coloco. O segundo auto de infração, só observar aqui o número dos processos, tá certo? E a finalização, o processo de recurso número 1/1932, 2018, auto de infração /2018-01-443, recorrente Conecta Equipamentos e Serviços Limitado e recorrido, cela de julgamento de primeira instância. Relatora conselheira Francileide Cavalcante Remígio. Ok, tá certo. Aí, nessa daqui, continua a mesma decisão, né, da Ivete e do conselheiro Emerson. O terceiro processo, o processo 1/1933/2018, auto de infração 2018-01-438. Recorrente Conecta e recorrido cela julgamento de primeira instância. Nesse aqui, no final, né? Helena, esse que tu acabou de ler, está aí o conselheiro designado, constante? Tá. O conselheiro Emerson Roque votou pela improcedência da ação fiscal em conformidade com o Código de Assessoria Processual Tributária e manifestação geral da 12ª Procuradoria-Geral do Estado. Nesse aqui, a conselheira relatora, que é a Ivete, né, e no final ficou como designado o conselheiro Michel André Bezerra Lima Gradivol. Doutor Michel herdou 2 processos, doutor Michel. O último processo, o segundo último processo, que é o processo 1/1934/2018, auto de infração 1/2018-01-437. Esse aqui é o do conselheiro Emerson, certo? E ficou como designado a conselheira Francileide. Pronto. Não compareceu.
Agora eu vou compartilhar a de hoje. A de hoje, Helena, ajeita logo essa partezinha que é a mesma coisa, né? A de hoje, mas vamos ler pelo menos, vamos olhar os números dos processos, pelo menos, né? Para ver se está tudo direitinho. Eu vou corrigir quando eu deixar a gravação, porque eu acho que como está gravando, no momento que eu mexo para tudo bem. Modifica aqui para mim, tá certo? Tem problema não, porque já está constando que nós já autorizamos. Agora o número do processo. Primeiro processo, 1/1935, 2018. Auto de infração, 1/2018, 01435. Não, né? Para mim, eu não estou... É o processo da 39ª sessão. Mas vocês estão visualizando a nova? Não, a Helena não disponibilizou essa nova, não, né? Eu já tinha colocado, então vou ter que fechar e reabrir, tá certo? Só um minuto, porque para mim está aparecendo como se eu estivesse compartilhando. Certo. Ainda tá na primeira. Eu vou parar a apresentação e reabrir. Abriu agora para vocês? Não, tá abrindo, viu? Okay. Pronto, abriu. Ata da 39ª sessão ordinária, virtual, realizada por videoconferência da 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, aos 10 dias do mês de dezembro de 2020, 39ª. Processo de recurso 1/1935, 2018. Auto de infração 1/2018, 01435. Recorrente, conecta e recorrido será julgamento em primeira instância, relatora a conselheira Ivete Maurício de Lima. Essa também é igual, ficando como conselheiro designado o conselheiro Michel. Segundo processo, 1/1936, 2018, auto de infração 2018, 01442. Recorrente, conecta, recorrido será julgamento em primeira instância, conselheiro Tiago da Silva Bezerra. Ok. Terceiro processo, 1/1935, 2018. 37. 1937, 2018, auto de infração 2018, 01441. Recorrente conecta e recorrido será julgamento em primeira instância e relator conselheiro Michel André Bezerra Lima Gradivol. E o último processo, o processo 1/1938, 2018, auto de infração 2018, 01440. Recorrente conecta equipamentos e serviços e recorrido será julgamento em primeira instância e relatora a conselheira Dalcília Bruno Soares. Ok. Bom. Senhores, indago aos senhores se leram e aprovaram a 38ª ata e a 39ª ata das sessões ordinárias, do dia 9 e do dia 10. Aprovado, senhor presidente. Aprovado, senhor presidente. Aprovado, senhor presidente. Que conste que foi aprovado por unanimidade as atas do dia 9 e 10 de 2012, referente às sessões 38ª e 39ª. E vamos dar por fim nossa última sessão, agradecendo a Deus, né, por ter nos iluminado esse ano, pedindo desculpa aos colegas se houve algum erro do presidente, porque o presidente é humano também, né? Agradecendo pela ajuda diária de vocês,
Sem vocês, a condução da Câmara ficaria muito difícil. E lembrando que no próximo ano nós estaremos novamente em sessões. Acho que vamos iniciar com sessões virtuais. Agora vou dar por encerrada e quero pedir a todos que não esqueçam, para ver se a gente, até o final do ano, manda todas as resoluções desse mês, do mês anterior, que tiver pendente, para poder nós começarmos o ano de 2021, todo mundo com todas as resoluções, e os conselheiros vão ter um tempozinho a mais de estar olhando as resoluções com mais cuidado, porque aí nós vamos, inclusive, já disponibilizar para os demais conselheiros as resoluções que foram remetidas, para poder serem lidas, e aí na primeira sessão, que ainda não sei qual a data que nós vamos iniciar, né, para fazer as nossas sessões do próximo ano. Agradecendo e pedindo a Deus pela nossa secretária, a doutora Helena, que nos ajudou muito, né? Não sei se ela vai permanecer com a gente, porque ela tem alguns problemas. Então, de qualquer maneira, Helena, muito obrigado pelo esse período. Foi uma honra e um prazer enorme tê-la como uma colega aqui nos ajudando, certo? Sem você, esse período teria sido muito difícil. Muito obrigado. Prazer, senhor presidente. Estarei sempre aqui. Doutor Rafael, né? Então, a gente estamos dando por encerrada, Helena. Pode parar a gravação, e aí depois nós ficamos nos assuntos gerais fora da gravação.